Bom, no vídeo anterior, a gente traçou um percurso entre a cidade de Rio Acima e o Santuário do Caraça. Esse percurso ele foi traçado de forma automática, né? O Google fez isso para a gente. E numa viagem, dizem por aí que nem sempre o destino final é a coisa mais importante. Em uma viagem de bicicleta, esse percurso ele passa a ter um papel fundamental. E é por isso que a gente vai avaliar esse percurso do nosso ponto de vista. Não quer dizer que a melhor opção para o Google coincida com nossas preferências. Então, com esse segundo vídeo, nós temos a intenção de otimizar essa rota e adequá-la de acordo com nossas preferências. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é melhorar o contraste entre a rota que o Google traçou e o nosso mapa, porque esse caminho não está muito visível. Vamos mexer nas propriedades dele. Para isso, a gente clica com o botão da direita sobre a rota e escolhe a opção Propriedades. E agora nós vamos mudar o estilo e a cor. A cor, vamos botar uma cor mais clara, né? Um amarelo desse aí. E vamos aumentar um pouquinho a largura para 4. E agora a gente consegue identificar melhor esse trajeto que a gente deve passar. A próxima etapa seria percorrer todo esse caminho virtualmente e verificar se tem algum atrativo que a gente poderia inserir ou não nesse trajeto. O Google Earth ele permite que seus usuários insiram fotos dentro dele. Então a gente vê em vários locais um círculo pequeno com algo que parece ser uma paisagem dentro dele. Quando a gente clica nesses locais, nessa representação, a gente vê a foto que aquela pessoa tirou. Isso é algo que favorece muito o nosso trabalho. Por quê? Porque você consegue enxergar, não através de foto de satélite, mas através de uma foto real, o que tem naquela região ali. E pode ser que essa foto te dê a informação de um sítio arqueológico, ou de uma cachoeira, ou de um mirante. Eu vou clicar numa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, tem uma igrejinha nesse local, né? O problema disso é que algumas pessoas colocam essas fotos em lugares que estão errados, que não tem nada a ver com aquela paisagem. Então, nem sempre a gente deve confiar em fotos que estão isoladas. Mas quando a gente acha uma concentração de fotos, né, é muito provável que você tenha alguma coisa interessante naquela região. Então, você vê, eu dei um zoom nesse local aqui, ó, e a gente vê uma concentração de fotos grandes. Ó. Aqui, por exemplo, eu vou clicar nela, parece que tem uma cachoeira, uma cascata, né? Aqui, ó. Veja que a cachoeira parece até ser a mesma, ó, de um ângulo e a cascata do outro ângulo, né, um pouco mais próxima. Então, realmente parece que nessa região aqui tem uma cachoeira. Uma das fotos a pessoa me deu até o nome da cachoeira, Cachoeira do Viana, né? É claro que a gente não pode ter certeza, só no local mesmo que você consegue essa certeza. Mas eu imagino que pode valer a pena inserir esse ponto aqui, ó, essa cachoeira, no circuito da cicloviagem. E é possível perceber isso porque a trilha que nós vamos fazer, essa de amarelo aqui, ela está passando bem próxima desse local. Então nada nos impede de identificar esse ponto, né? Vou manter o nome que a gente viu em uma das fotos. Vou chamar esse local de Cachoeira do Viana. Criei o marcador. Vou dar um OK. E agora vou criar um desvio aqui. Um caminho saindo da minha trilha, indo até a Cachoeira do Viana e retornando para a minha trilha, né? Isso eu vou fazer de forma manual. Em vez do Google fazer isso para a gente, como está próximo aqui e está bem visível, né?
eu estou vendo os caminhos que já estão aqui. Eu faço isso de forma manual. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu crio um caminho, né? Eu vou dar o nome de desvio Cachoviana. Esse vai ser o nome do nosso track agora. Já vou escolher um estilo e uma cor para ele diferente, né? Ok. E agora eu começo a traçar. Bom, parece que as trilhas se encontram aqui. Então eu vou traçar manualmente aqui, ó. Basta ir clicando nesse caminho. É um pouquinho mais trabalhoso que o outro, mas muitas vezes nós vamos precisar desse recurso. Eu fiz um corte aqui no vídeo, cheguei com a trilha até o local da cachoeira, né? E agora vou voltar do mesmo jeito. Só que eu vou passar por um caminho aqui diferente, que eu vi que ele encontra com a nossa trilha também. Só para entender aqui, porque eu cortei o vídeo um pedacinho, né? Só para não ficar cansativo. A gente fez um desvio de forma manual, indo até a cachoeira e retornando para a trilha por um outro caminho que a gente traçou manualmente também. Se a gente olhar aqui, tem um caminho passando exatamente em cima dessa trilha, aqui embaixo dessa trilha, né? E aqui elas vão se encontrar. Já falei o nome dela, vou dar um OK e ela está lá. Repara que o marcador da Cachoeira do Viana e o desvio para essa cachoeira foram criados no mesmo nível do diretório do Caraça. Então, vou colocar ele para dentro e vou organizar de maneira que eles fiquem pela ordem, né? Então, antes do santuário, eu vou encontrar a Cachoeira do Viana, né? Então, vou colocar ele aqui. E antes do Viana, eu vou ter que fazer esse desvio. Então, vou colocar ele aqui também. Antes e depois, na realidade, né? Vou colocar ele aqui, ó. Então, agora, nossa trilha está organizada também. Agora, me resta continuar analisando esse caminho, né? Mas eu vou cortar o vídeo e sempre que eu achar alguma coisa interessante, eu faço alguns comentários. Nessa região, por exemplo, eu percebo que tem uma pequena cidade ou uma vila chamada Conceição do Rio Acima. Eu gosto sempre de marcar as cidades por onde eu vou passar, porque é sempre um local estratégico, principalmente em termos de reabastecimento. Um pouco mais à frente, também margeando o rio, a gente tem a cidade de São Gonçalo do Rio Acima. Nesse ponto aqui, a gente tem uma curva forte à direita e é justamente aonde a estrada de terra encontra com o asfalto. Você vê a diferença aqui nessa estrada que é numa cor mais avermelhada, quando ela encontra com o asfalto, né? Que tem até umas pinturas. Então a gente sabe que nesse ponto aqui a gente retorna para o asfalto. Em algum momento aqui alguém já colocou a entrada do parque, né? A partir desse ponto aqui a gente está dentro do parque já. E aí vai ser só seguir a trilha e chegar no Santuário do Caraça. Bom, então no vídeo 2 da cicloviagem Rio Acima Caraça, a gente tentou otimizar a rota criada pelo Google anteriormente de forma automática. E no próximo vídeo, no vídeo 3, a gente verifica as características desse percurso que a gente traçou. Quanto de quilometragem a gente vai ter que pedalar, quanto de subida, descida, quantos dias, e tudo isso ainda vai ser feito nesse ambiente aqui do Google Earth.